A graça e a paz, meus irmãos e irmãs, do nosso Senhor Jesus Cristo. A você que também nos acompanha na sua casa, que a graça do nosso Senhor Jesus também esteja sobre a sua vida. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, no primeiro capítulo. Irei ler os 2 primeiros versículos, que serão os versículos para a nossa mensagem, a nossa reflexão nesta noite. Acharam? Os irmãos acompanhem então a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim. Vamos ler a uma só voz? 2 versículos apenas. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Que Deus, pela sua misericórdia, nos abençoe na exposição e na compreensão também da palavra de Deus nesta noite. Quero refletir com os irmãos sobre esse tema. A criação revela a grandeza do Criador. Essa é a proposta, creio eu, também do texto bíblico. A criação revela a grandeza do Criador. Amados irmãos, sabemos que Moisés foi o autor, não só de Gênesis, ele é tido como autor não só de Gênesis, mas de todo o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros das Escrituras, é tido como Moisés sendo o autor desse texto. E esse texto foi escrito, muito provavelmente, na primeira parte da peregrinação, logo no começo da peregrinação de Moisés com o povo hebreu, que tinha saído, ou tinha sido tirado do Egito, e agora está caminhando em direção à terra de Canaã. E à medida que Moisés vai conduzindo o povo em direção à terra de Canaã, ele também vai instruindo o povo a respeito desse Deus e do plano da salvação que esse Deus, o Deus do seu antepassado, o Deus de Abraão, portanto Moisés fala agora aos descendentes de Abraão, e ele, à medida que caminha em direção à terra de Canaã, ele vai então instruindo, ensinando para os descendentes de Abraão, o povo hebreu, a respeito de Deus e da sua salvação para o seu povo. Nós temos hoje em nossas mãos a Escritura Sagrada, a Bíblia, a Palavra de Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que a Bíblia, ela é o livro que nos conta a grande história. Não apenas uma grande história, mas dada a sua relevância, a sua importância, a Bíblia conta então a grande história. E é isso que Moisés começa a fazer à medida que ele caminha com esse povo em direção à terra de Canaã, que é conhecida também como a terra prometida, porque Deus havia prometido essa terra, essa região, aos descendentes de Abraão. E esse livro, que conta a grande história, ele pode ser dividido em 4 capítulos. Essa história pode ser dividida em 4 capítulos. O capítulo 1 é o capítulo da criação. A Bíblia nos apresenta a criação conforme aqui no livro de Gênesis e se resume aos 2 primeiros capítulos da Escritura. Mas ela também nos conta o capítulo da queda, que está logo na sequência no 3º capítulo. E aí o restante, praticamente todas as Escrituras, vai contar o 3º capítulo, como sendo um dos mais importantes, que é o capítulo da redenção. E finalmente, culminando assim com o capítulo então da consumação da obra de Deus,
da glorificação, né, da glória que ele tem preparado para os descendentes de Abraão, para o povo de Deus. Qual a importância, então, dessa história que Moisés está contando para os descendentes de Abraão? Porque Moisés resolve contar a respeito desse capítulo, né? Começa pelo capítulo da criação, contando para o povo de Israel, os descendentes de Abraão. É muito importante esse capítulo inicial. Como eu disse para vocês, o nosso tema nos lembra que a criação revela a grandeza do Criador. E é isso que Moisés está fazendo, esse é o objetivo, essa é a proposta. Moisés começa a contar a respeito da origem de todas as coisas, da origem dessa realidade, do universo e do homem, né, dos seres, para mostrar que por trás disso existe o Deus que é grande, o Deus que é na sua grandeza. E ele vai mostrar, primeiramente, a grandeza desse Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos pelo menos 3 aspectos que apontam, o que caracteriza essa grandeza de Deus. E ele começa destacando que Deus é grande por causa da sua eternidade. Então, o Deus Criador é o Deus que é eterno. E por que isso é importante para o povo hebreu? Ele diz no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. É preciso lembrar que o povo hebreu, vivendo no Egito, eles estavam em contato com diversos deuses. O Egito era uma região, um país muito idólatra. E Moisés resgata esse povo desse contexto idólatra e traz para o deserto, onde não tem nenhum ídolo daqueles que eles conheciam ali, e ele começa agora a apresentar para eles este Deus do seu antepassado, que é o Deus de Abraão. E ele começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Meus irmãos, essa palavra no princípio, ela aponta para a eternidade de Deus. Ela aponta para a natureza eterna do Deus de Abraão. No princípio, ela pode ser traduzida por na origem ou no início. Nós não sabemos exatamente se essa palavra no princípio se revela ou se refere, melhor dizendo, ao início de todos os tempos, ou se refere apenas ou mais especificamente, ao início da obra da criação ou de criação de Deus. De qualquer forma, ela se refere a um tempo, a uma época desconhecida, distante. O livro de Provérbios, no capítulo 8, versículo 22, quando é apresentada a sabedoria, ele também menciona essa época distante, desconhecida, ao dizer o seguinte, versículo 22 do capítulo 8, aqui a sabedoria, como que sendo uma pessoa, ele assume uma personalidade, diz assim, o Senhor me possuía no princípio de sua obra, antes das obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Significa um período de antiguidade remota, desconhecida, escondida nas profundezas dos tempos eternos. Mas o que é mais importante para nós aqui, irmãos, é saber que antes do princípio, Deus já existia. Antes do princípio, o Criador já existia. Afinal de contas, ele não poderia ter criado se ele existisse depois da obra criada. E, portanto, para criar algo, ele precisa antes existir. E é isso que nos importa aqui para nós neste momento. Essa palavra, ela mostra, ela aponta para
a natureza eterna do Deus que nós cremos, do Deus dos hebreus, do Deus que é o Deus Criador. E porque isso é importante para os hebreus e é importante também para nós. Os hebreus conviveram diante dessa realidade idólatra e daqueles que se diziam, tomavam para si o título também de Deus. Na terra, a palavra dele era como se fosse a palavra de Deus, como os faraós, por exemplo. Mas nenhum deles tinha esse caráter, tinha essa característica da eternidade. Moisés está dizendo, esse Deus de Abraão, do seu antepassado, do patriarca, é o Deus que é eterno. Que Deus há hoje em nossos dias, irmãos, que nós podemos dizer que Ele é ou ela é verdadeiramente eterno ou eterna, além do Deus que nós cremos, esse mesmo Deus, também revelado nas Escrituras, e eu quero chamar a atenção de vocês para alguns textos que confirmam essa característica de Deus como sendo o Deus que é eterno. O Salmo 90, versículo 2, diz a respeito desse Deus: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O ídolo não é assim, o homem não é assim, mas o Deus Criador, Ele é eterno. O Salmo 146, versículo 10, ainda diz: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! E eu acho muito bonita a descrição de Isaías, capítulo 9, versículo 6, quando diz assim, agora apontando para o Filho de Deus, que é o nosso Salvador. Isaías diz, porque um menino nos deu, um filho se nos deu, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o apóstolo João, no capítulo 17, ele registra o seguinte: e a vida eterna é esta, nas palavras de Jesus, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E esse mesmo Jesus, que você crê e que eu creio, ele dá testemunho de si, da sua eternidade, em Apocalipse, dizendo, eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o Deus da Escritura, o Deus Criador, ele se distingue de todos os outros deuses, ele se distingue dos ídolos, ele se distingue dos homens, por causa da sua característica eterna. Deus Criador é o Deus eterno. Todos nós e todo o restante tiveram um começo. E neste plano terão um fim. Mas o Deus Criador, ele se distingue, porque só Ele é o Deus que é eterno. O Deus que criou o universo. O Deus das Escrituras é o Deus eterno. Meus irmãos, o mundo precisa desse Deus. O mundo precisa e clama por alguém que não é temporal. Nós, seres humanos, não podemos pôr a nossa fé, a nossa esperança, entregar a nossa alma para um ser que seja temporal. Nós somos chamados a crer no Deus que é o Criador e que é eterno. As pessoas precisam conhecer esse Deus eterno. As pessoas precisam ser desafiadas a colocarem a sua fé, a transportarem a sua fé do seu ídolo,
para o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que é eterno. Moisés, então, apresenta esse Deus para os judeus, para que eles não apenas conheçam e pratiquem a sua fé neste Deus, mas a partir desse momento em que eles estão sendo constituídos também como nação, eles serão usados como exemplo para as demais nações a respeito do Deus que eles creem, que é o Deus eterno, o Deus verdadeiro. Mas Moisés ainda apresenta uma outra característica dessa grandeza de Deus, que ainda está no mesmo versículo, o versículo 1. Ele vai dizer que esse Deus criador, ele é Deus único. Eu vou destacar essa característica de Deus, analisando com vocês o verbo que vem logo em seguida. Você pode pensar, pastor, mas o Deus eterno já não é único? Sim, é verdade. Mas o verbo que vem na sequência, o verbo criar, quando ele diz, criou Deus os céus e a terra, propositalmente é usado por Moisés para apontar, para descrever esse Deus, o Deus de Abraão. Na língua hebraica, existe pelo menos 7 verbos no Antigo Testamento que você pode usar, ou que é usado para descrever essa ação criativa. Não apenas a ação criativa de Deus, mas a ação criativa de uma mulher que cria o seu filho, de um rei que cria o seu filho, de alguém que cria o seu animal. Mas Moisés, propositalmente, ele escolhe um único verbo para se referir, para descrever cada ação criativa de Deus, aqui no capítulo 1 de Gênesis e no capítulo 2 também, que é o verbo bara em hebraico. Apenas esse verbo é usado para indicar exclusivamente os atos criacionais de Deus. O que Moisés quer chamar a atenção quando ele faz essa distinção do uso deste verbo, ele se refere a usar este verbo para ficar claro para os hebreus a atividade de criação de Yahvé como sendo o Deus único. E você tem esse verbo na sequência do capítulo, quando ele diz, por exemplo, no verso 21, criou, pois, Deus grandes animais. O verso 27, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. No capítulo 5, versículo 2, homem e mulher os criou. E ele vai usar unicamente o mesmo verbo para ficar claro na mente do hebreu, na mente do povo hebreu, que esse ato de criação, a criação do universo, a criação de toda a realidade, é um ato do Deus que é o Criador, o Deus único. E quando a gente chega lá em Isaías capítulo 40, versículo 26, Isaías convoca os seus leitores ou os seus ouvintes, e também os seus leitores na sequência, a levantar os olhos ao alto, e ele diz numa pergunta, quem criou estas coisas? Aqui o mesmo verbo usa também o profeta Isaías, porque se refere a um ato criativo da parte de Deus. Na nossa língua portuguesa, você pode usar alguns verbos também para se referir a algo criado, ou a algo que vai se criar. Você pode falar de alguém que vai criar um gasofilácio, vai fazer um gasofilácio, ou vai construir um gasofilácio. Então você pode usar diversos verbos para se referir ao mesmo sentido, ao mesmo objetivo. Mas no uso do verbo aqui, Moisés faz questão de separar apenas um verbo, e o hebreu, toda vez que tivesse contato com esse verbo, ele iria entender que a criação do universo é obra de apenas um único Deus, o Deus que é eterno, o Deus que é único dentre todos os deuses que eles conheceram no Egito e dentre todos os deuses que nos é apresentado no nosso mundo hoje, o Deus Criador, o Deus das Escrituras.
O Deus que criou todas as coisas, Ele é Deus único. Portanto, meus irmãos, esse verbo ele aponta para a singularidade do Deus Criador. O que significa que nenhum outro Deus é igual ao Deus Criador. Nenhum outro ser ou objeto que tenha o título de Deus é igual ao Deus Criador, porque nenhum deles tem o poder de criar como Deus criou. Essa é a ideia. Esse é o ponto. E também ninguém pode dizer-se semelhante ao Deus que criou todas as coisas, que criou os céus e a terra. Nenhum homem, nenhum ser humano pode se igualar a Deus. Por quê? Porque ele tem essa característica, ele é singular. O Deus Criador, ele é único. Ninguém há igual ao Deus Trino, ao Deus das Escrituras. É por isso que quando Moisés caminha um pouco mais adiante, e vocês conhecem a história dele caminhando no deserto em direção à terra de Canaã, ele chega ao Monte Sinai, e ao receber as tábuas da lei, qual é o primeiro mandamento que Moisés entrega ao povo de Deus? Êxodo capítulo 20, versículo 1 nos diz assim: então falou Deus estas palavras. Que palavras Deus vai dirigir ao povo? Ele diz: eu sou o Senhor, não um. Percebe a diferença? O artigo aqui define a singularidade desse Deus. Ele diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e aí vem a ordem: não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o único, eu sou singular, e eu sou o teu Deus. Não há espaço para nenhum ídolo, não há espaço para nenhum outro Deus na sua mente e no seu coração. Moisés está dizendo então para o povo que o Deus que fez aliança com Abraão é o único Deus, é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus da aliança, o Deus Criador. Portanto, irmãos, a história da criação revela que o Deus Criador é exclusivo. Não existe outro Deus que possa ser comparado ao Deus que nós cremos, ao Deus das Escrituras. Porque, simplesmente, ninguém pode criar como esse Deus criou toda a realidade e criou todas as coisas. E isso é muito caro para nós. É por isso que, a propósito, eu coloquei na nossa liturgia esse texto maravilhoso de Isaías, no capítulo 40. E ele diz, por exemplo, ele faz várias perguntas aqui, e no versículo 13, ele, diante dessa grandeza desse Deus, da singularidade desse Deus, o profeta Isaías pergunta: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? E aí vem a pergunta-chave: com quem comparareis a Deus? Existe alguém que você possa comparar com Ele? Não, Ele é singular. Só Ele é Criador. Só Ele é Deus único. Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O mundo precisa saber que dentre tantos deuses, dentre a oferta de tantos ídolos, existe apenas um, que é o Deus singular, que é o Deus único. Os ídolos deste mundo, vivemos num mundo materialista, vivemos num mundo existencialista. Para muitas pessoas, a realidade é essa aqui, ponto final. Vivemos num mundo em que muitas pessoas vivem alimentando o ídolo hedonista, né? O prazer, vivem em função do prazer, é o seu Deus. Outros vivem em função dos bens que têm. Outros, numa questão mais estritamente religiosa, adorando e servindo ao seu ídolo mesmo, religioso. Eles precisam saber que o Deus
revelado nas Escrituras como sendo o Criador, exatamente por Ele ser o único capaz de criar toda a realidade. Ele é singular, Ele é único e é digno da nossa adoração e da nossa fidelidade. Ele sendo o Criador. Todos nós, a implicação disso é que todos nós, como criaturas, lhe devemos obediência, lhe devemos adoração, lhe devemos sujeição, porque Ele é o nosso Criador. Em último lugar, irmãos, a última característica que eu quero destacar nessa noite, a respeito da grandeza desse Deus, revelada na sua criação, Moisés ainda vai nos mostrar que esse Deus Criador, Ele é Deus onipotente. A palavra onipotente você já sabe o que significa. Ao dizer que Deus criou céus e terra, ora, é preciso alguém que tenha muito poder para fazer isso. Não é qualquer um que vai criar o universo. E o universo é algo gigantesco. É algo que nos encanta. É algo que vai além do nosso conhecimento. O universo ainda não foi explorado e creio eu que não vai ser explorado totalmente pelo ser humano. Então, para criar essa realidade visível e invisível, esse Criador tem que ser onipotente, ou seja, alguém todo-poderoso. E esse Deus Criador, Ele é digno desse adjetivo de onipotência ou de onipotente. Nós sabemos por esse capítulo, o primeiro capítulo das Escrituras, né? O capítulo da criação, que o mundo não foi gerado ou surgiu o mundo na forma como é hoje, de um Big Bang, de um fenômeno sobrenatural, além do domínio do ser humano. Nós sabemos que o universo, e nós cremos nisso, ele é obra das mãos de Deus, da palavra de Deus, é criação de Deus, mas, meus irmãos, a realidade, o contexto que nós vivemos hoje, o mundo que nós vivemos hoje, as pessoas desta época, elas não entendem assim. Elas têm uma visão totalmente diferente. A maioria das pessoas creem que numa visão materialista da realidade. Creem que o universo não foi formado, não foi criado, mas o universo ele já existia, ele é eterno, e ao assumir esse conceito, ao assumir isso, você coloca o universo no lugar de Deus que é eterno. E esse ensinamento, a teoria da evolução, tem invadido já há muito tempo as nossas escolas, desde a mais tenra idade até as universidades, formando as mentes das pessoas sob a base dessa teoria, a teoria da realidade, a teoria da evolução, e ao fazer isso, roubam de Deus a glória que lhe é devida, roubam de Deus o reconhecimento da sua existência. Porque ao admitir a teoria da evolução, ao admitir que essa realidade, que o universo, ele não foi criado, ele não passou a existir, mas que ele também é eterno, qual a importância de Deus na história? Qual a importância de Deus para os hebreus? Qual a importância de Deus para a sua fé? Porque ao crer na teoria da evolução, simplesmente o ser humano passa a ser autônomo de Deus. Admitir a criação, a doutrina da criação, implica em se tornar dependente de Deus. Implica em se tornar uma criatura do Criador.
mas a partir do momento que eu excluo e rejeito a doutrina da criação, eu rejeito e excluo também o Criador. E automaticamente eu assumo o papel de independente, de autônomo de Deus, assim também como o universo, que não foi criado, mas ele foi autocriado, ou se autocriou. Onde fica Deus? Onde há o lugar de Deus? Olha que ensinamento importante para os nossos dias e também importante para os dias dos hebreus, que estavam acostumados à realidade dos ídolos, deuses limitados, deuses temporais, deuses sem nenhum poder, deuses que não podia fazer nada por eles. E Moisés então se apresenta diante deles e diz: olhem toda a realidade visível e a invisível. E vocês querem saber? Isso é criação de Deus, do Criador. Esse Criador, ele é o Deus onipotente, o Criador dos céus e da terra. E tem mais um detalhe no uso desse verbo aqui, o verbo beira, que é usado para a criação de Deus. Dizem os estudiosos que ele vai apontar também, não apenas para o ato da criação em si de Deus, mas os detalhes dessa criação. E é interessante, eu acho interessante, como Moisés ele registra o versículo 1 e 2, o ato criativo de Deus dos céus e terra. Ele faz como que uma introdução, ou como se fosse aparentemente em duas etapas, o que eu creio que de fato não é isso, mas ele faz essa divisão para o nosso aprendizado, para o nosso ensino. Então ele diz no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, como se fosse uma introdução. Mas aí ele vai dar um detalhe importante, no versículo 2 ele diz, a terra, porém, era sem forma, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Moisés dificulta mais aqui a obra a ser criada. É como se nós olhássemos e percebêssemos a criação em duas etapas. Deus então cria o universo, ele cria o universo, mas sem a ordenação toda que vem depois, sem a forma toda que vem depois, dia, noite, sol, lua, divisão de águas e águas, terra, porção seca, mares. E por que ele faz isso? Meus irmãos, o meu entendimento é que ele faz isso é para destacar exatamente a onipotência de Deus. Quem mais, além do Deus eterno, do Deus único, do Deus Criador, teria poder para criar algo tão extraordinário, algo tão magnífico como o universo, na forma que nós temos hoje? E olha que está imperfeito e corrompido, né? Mas Moisés faz esse destaque, mostrando a priori algo como se fosse sem forma, algo como um caos, o caos do universo. Eu estou dizendo como, né? E logo na sequência ele vai dizer, já não existe mais o caos, pelo poder desse Deus Criador, agora existe uma ordem, existem leis fixas, a terra girando, a lua, o sol, as estrelas no seu devido lugar. Há uma ordem, há uma perfeição. Então esse Deus que é criador, ele é onipotente o suficiente, não apenas para criar céus e terra, mas para criar e dar forma, para criar e dar ordem, para criar e criar de maneira perfeita e bela. Quem mais poderia fazer tal obra, tamanha obra, que não fosse o Deus que é onipotente, o Deus Criador? Moisés então apresenta para os hebreus o verdadeiro Deus, o Deus Criador que é eterno, que é único
que é o todo poderoso. E aqui estamos nós, não na época de Moisés, mas nos nossos dias. E também com as nossas dificuldades. E uma delas eu já destaquei aqui para os irmãos. E a maioria das pessoas hoje negam a existência desse Deus, porque negam a criação do universo. Rejeitam a doutrina da criação. E ao fazer isso, eles negam também a grandeza de Deus e rejeitam a sua própria existência. Essa é uma implicação importante. Porque quando o seu filho lá na escola aprende sobre a teoria da evolução, ele está aprendendo, afinal de contas, que esse Deus que ele ouve ser pregado e ensinado na igreja é um mito, é um Deus falso, é um Deus irreal, ele não existe. Ao afirmar que o mundo teve a sua origem no Big Bang, é roubar de Deus todo o crédito devido a Ele. É se levantar contra Deus, é se rebelar contra Deus e dizer: Senhor, eu não preciso de Ti. Senhor, o Deus da Bíblia não existe. Não é à toa que muitos dizem que isso aqui não é uma história. Isso aqui é um mito. Mas se você crê que o mundo não foi autocriado, mas foi criado por Deus e que existe um Criador, então você também admite os capítulos 1 e 2 de Gênesis como sendo história. Uma história que tem um sentido, uma história que tem uma sequência, uma história que vai apontar para o Salvador Jesus Cristo. Que quando você chega em João capítulo 1, vai dizer que Jesus é esse Criador. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, ou por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se... Aleluia! Jesus é o Criador. É o nosso Salvador também, é o nosso Redentor. Veja como é danoso a teoria de que o mundo foi autocriado. É uma tentativa de desqualificar a doutrina bíblica, o ensinamento bíblico. Agora, por outro lado, se você admite que de fato isso aconteceu, se assim você crê como eu creio, aí também há implicações para nós, porque aquele que admite que de fato Deus criou todas as coisas, você então se responsabiliza, você então assume o compromisso de ser criatura, reconhecer que você é criatura desse Deus. E não só isso, você também reconhece o seu dever de viver para a glória desse Deus. Você reconhece o dever de não roubar de Deus aquilo que lhe é devido, a sua adoração, o seu louvor, a sua própria glória, a sua vida de sujeição e obediência. Mas agora você procura viver para a glória desse Deus. Então, se você é um criacionista, você é uma pessoa bíblica. Você está admitindo o ensinamento bíblico, a doutrina da criação. E isso traz implicações para a nossa vida. Isso faz com que nós tenhamos um viver de acordo com os ensinamentos desse Deus agora. É isso que Moisés quer dos judeus, dos hebreus. É isso que ele ensina para essas pessoas, que é povo de Deus, que são descendentes de Abraão, para que eles agora tenham um viver de acordo com a lei de Deus. Isso também é conosco. Assim também deve ser conosco, meus irmãos, porque ao admitirmos que Deus é o Criador, que Ele é eterno, que Ele é único, que Ele é onipotente, nós estamos dizendo: Senhor, o Deus Criador, é o Senhor da minha vida, é o Deus quem eu sirvo. E não apenas isso, mas agora você também tem o compromisso e a responsabilidade de, assim como foi a nação de Israel, exemplo deveria ser, exemplo esse foi o chamado de Deus para eles, para as demais nações. Eles tiveram a responsabilidade de revelar Deus, de apresentar Deus, de fazer com que esse Deus aqui, o Criador, fosse conhecido para as demais nações.
Esse também é o nosso dever. Esse também é o nosso chamado. Nós conhecemos o Deus Criador. Nós sabemos que essa realidade foi criada. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos seus filhos. E nós temos o conhecimento a ser levado adiante. O conhecimento do Deus verdadeiro, do Deus Criador. Que Deus use a sua vida. Que Deus use cada um de vocês. Para que Ele se torne cada vez mais conhecido. E reconhecido como o verdadeiro Deus. O Deus que criou todas as coisas. Que Ele nos ajude e nos use para a sua glória. Amém. Tua palavra ora exposta aqui. Que em nome de Jesus nós venhamos reconhecer, ó Pai, a Tua grandiosidade em nossas vidas. E que também, ó Pai, possamos sair daqui cheios do Teu Santo Espírito. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor falou conosco nesta noite, ó Pai. E te pedimos que venhamos colocar em prática no nosso decorrer da semana aquilo que nós aprendemos aqui nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, levanta aqueles que estão acamados nesta hora. Liberta os que estão cativos, ó Senhor. Abençoa, ó Pai, os nossos missionários que estão no campo. Aqueles, ó Pai, que estão sofrendo porque não têm o alimento na Tua mesa, ó Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor entre com providências, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos guiado pelos Teus santos caminhos, ó Senhor. Não deixe, ó Pai, que nós venhamos desviar o olhar da cruz de Cristo, ó Senhor, para que nós não venhamos nos perder pelos caminhos errados desta vida. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Receba a bênção, meus irmãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo repouse, meus irmãos, sobre todos vós e sobre a Igreja de Cristo na face da terra, hoje e para sempre. Amém.